Bom, gente, boa noite. A gente tinha ficado de conversar sobre essa última parte do texto do Bernard Manin, em que ele está descrevendo aquilo que seria democracia de público. Então, nós vimos, nós já conversamos sobre o que seria chamado regime representativo de tipo parlamentar, que seria aquela primeira forma de governo que o regime parlamentar assumiu ali por volta do século XVIII até meados do século XIX, com as suas características que nós conversamos. Depois nós vimos como Manin ele descreve a emergência daquilo que ele vai chamar de democracia de partido, principalmente a partir do final do século XIX, com também as suas características, como nós conversamos, a emergência dos partidos políticos, principalmente como um ator político fundamental, a partir do final do século XIX, com a ampliação do sufrágio, como a gente conversou. Bom, então, prosseguindo a conversa sobre o Manin, gente, e também, de certa maneira, concluindo essa história, né, da evolução do regime representativo que o Manin nos apresenta, ele vai, então, falar no final do texto sobre aquilo que seria a democracia do público, que, na concepção do Manin, seria esse tipo de democracia que emergiu nas últimas décadas. Ele situa um pouco esse fenômeno a partir dos anos 70, mas principalmente a partir dos anos 80. E, no caso, nós brasileiros, né, a gente pode imaginar que o Brasil, que vem da redemocratização a partir de 1985, né, quando começa, de fato, a nova República Brasileira, ela emerge num contexto mundial em que nós temos a passagem para isso que o Manin está chamando da democracia de público. É, portanto, um contexto diferente, né? A democracia de público seria, então, uma nova forma, uma nova etapa, um novo formato para o regime representativo, diferente daquilo que seria as democracias de partido anterior. Vamos observar aqui, gente, o seguinte: o Manin ele não está dizendo que várias daquelas características da democracia de partido simplesmente desapareceram. Não se trata bem disso. Algumas características daquele governo que ele caracteriza como a democracia de partido, ou do regime que é a democracia de partido, elas, de certa maneira, elas permanecem e nós podemos, inclusive, identificá-las hoje. Agora, aquele conjunto de características que marcam a democracia de partido, elas sofreram mudanças importantes, mudanças significativas que teriam dado origem a uma nova forma do governo representativo nos tempos atuais, que o Manin, então, vai caracterizar como aquilo que seria a democracia do público. Não, e aí, então, pensando naqueles princípios que são formadores da própria ideia de regime representativo, como que a gente poderia avaliar, né, ou analisar esses princípios, como que eles são formatados nessa democracia de público que o Manin está dizendo, portanto, gente, que caracterizaria os tipos de regime democrático que nós temos mais contemporaneamente. Então, naquele primeiro princípio do regime representativo, né, de que os representantes são eleitos pelos governados, o que a gente poderia observar aí de mudanças que ocorreram e que caracterizam isso que ele está chamando de democracia de público? Aí, inclusive, uma coisa interessante a gente observar. Vejam bem que ele está utilizando a ideia de democracia de público. Em que sentido, gente? Um sentido um pouco assim de público aí como plateia. É um pouco essa questão, tá? Porque ele está dizendo um pouco o seguinte, de que nós teremos a emergência de lideranças que utilizam da comunicação, dos meios de comunicação, lideranças midiáticas, se a gente quiser pensar assim, e que se tornarão fundamentais nesse novo nesse novo formato do regime representativo. Então, ele está chamando atenção, principalmente, para essas figuras que vão para o impacto dos meios de comunicação de massa e para o impacto que isso terá nessa nova configuração da democracia.
portanto, no aparecimento de lideranças políticas que são essas figuras midiáticas e que transformarão os eleitores, né, de certa maneira, na sua plateia, né? Então, no seu público nesse sentido. Então, é nesse sentido que ele está utilizando a expressão democracia de público, tá certo? Então, tem um pouco esse sentido de plateia. Portanto, ele está refletindo, portanto, sobre os impactos, né, da comunicação, do marketing, né, dessa coisa mesmo, do impacto dos meios de comunicação no governo, na forma que o governo representativo assumirá. Vamos observar que ele ainda não está falando do impacto da internet, né, das redes sociais e tudo mais. Ele está falando dos meios de comunicação de massa, principalmente do rádio e da televisão nesse momento. Mas várias das questões que ele chama atenção, nós poderíamos refletir também em relação ao impacto que as redes sociais passam a ter na democracia contemporânea, tá certo? Então, em relação àquele primeiro princípio do regime representativo, né, de que os representantes são eleitos pelos governados, o que nós teremos será a personalização da escolha eleitoral. Então, o candidato, a escolha do candidato a partir da sua personalidade, a partir das suas características individuais. Então, essa característica midiática, comunicadora, construída através do marketing do candidato, que portanto, uma questão diferente daquilo que foi recorrente ao longo do século XX, que foi, como nós conversamos, a democracia de partido, em que ali o partido político ele ganha centralidade, não mais a figura do indivíduo ou das características individuais do candidato, tá? Então, esse caráter pessoal da representação, sobretudo para a escolha dos chefes do poder executivo. Em sistemas presidenciais, obviamente, a eleição presidencial é mais importante, como nós temos no Brasil, nos Estados Unidos. Em sistemas parlamentaristas, que predominam na Europa, as campanhas e as eleições legislativas se concentram na personalidade do líder da maioria parlamentar, né? Então, do líder partidário, mas então nos atributos individuais, né, do líder partidário que vão ser sobressaltados durante a campanha eleitoral. Então, a proeminência do chefe de governo, com muito mais independência do que, isso é uma questão que nós vamos comentar, né, com muito mais independência do que na época da democracia de partido. Então, no modelo parlamentarista, o foco no parlamentar. No modelo do partido, o foco, como a gente comentou, o foco era o partido político e as suas instâncias diretoras, que regulavam, inclusive, as ações dos chefes partidários. Então, nós temos uma mudança importante que vai acontecer aí. Então, o partido ele serve aos interesses do líder, o partido político ele perde importância diante do líder que é construído através, né, do marketing, da construção através dos meios de comunicação. Nós temos um aumento da volatilidade eleitoral. O que significa isso, gente? O que significa que nós temos um eleitorado que é muito mais volátil, que vota em partidos políticos diferentes nas diferentes eleições. Então, é uma relação que os próprios eleitores vão construir com os partidos políticos que é diferente. Eles não terão aquela identificação tão forte com os partidos políticos como foi principalmente ao longo do século XX, na democracia de partidos. Então, há uma fragilização das identidades partidárias. Então, se havia uma identidade partidária muito forte e os eleitores se guiavam em relação a essas identidades que eles tinham com os partidos políticos, os próprios partidos políticos tinham também, construíam eles próprios identidades políticas muito fortes, né? Os partidos políticos, os próprios eleitores não terão essa identificação tão forte, os próprios partidos políticos, até por conta de novas condições da disputa eleitoral, muito marcado pelo marketing, pela comunicação, eles vão também ter identidades que são muito mais fluidas. Então, não serão mais aqueles partidos identificados intrinsecamente com determinadas pautas. Então, serão partidos que terão também uma identidade com determinadas questões, com determinadas pautas, que serão muito mais fluidas.
né, que serão muito menos rigorosas em relação, né, à sua identidade e determinadas pautas do que eram os partidos políticos até então. Então, passando aqui, ainda nesse princípio dos representantes eleitos pelos governados, então nós temos, né, essa questão da personalização. Então, por que as campanhas eleitorais elas se tornam muito mais personalistas, focando muito mais nos atributos individuais do candidato do que no partido político ao qual ele pertence, né? Aí, basicamente, envolve aquela coisa que a gente comentou. Você tem a emergência de novas formas de comunicação política que afetam a natureza da relação de representação. Então, o que emergirá nos meios de comunicação de massa, nós teremos uma comunicação cada vez mais direta dos candidatos com os eleitores, né? Uma perda da influência do partido político como uma instituição mediadora entre os candidatos e os eleitores, né? Então, essa busca de uma relação mais face a face entre o eleitor e o candidato, sem a mediação do partido político, das instituições políticas. Então, o político ele vai emergir como um comunicador. Então, nós temos uma mudança importante no próprio tipo de comportamento das elites políticas aí. Se até então a liderança partidária é aquele que se identifica com o partido e utiliza o partido como aquilo que vai alavancar a sua carreira, agora nós temos o uso intensivo dos meios de comunicação, né, do marketing, da utilização das pesquisas de opinião. Então, não é mais o quadro do partido, o ativismo, a capacidade de mobilização das massas identificadas com os partidos políticos, né? Então, nós temos aí, na verdade, essa figura de um candidato, de um político que vai investir cada vez mais nessa sua imagem como um grande comunicador, né? Como aquele que se comunica, que utiliza bem os meios de comunicação, que conhecem as linguagens dos meios de comunicação de massa, da televisão, do rádio, né? E contemporaneamente também da internet, né? Então, como está observado aí, o Manan estava pensando no rádio e na TV. Atualmente, nós temos que considerar isso também ampliado de uma maneira enorme, né? Muito ampliado, se a gente considera a internet e as redes sociais de maneira geral. Então, vamos passando aí, ainda em relação a essa questão, né? Nessas causas da personalização, então nós temos novas condições para o exercício do poder também, né? A individualidade dos políticos versus as plataformas dos partidos. Então, há, portanto, como nós comentamos, esse aumento da personalização, da importância do indivíduo que se comunica com as massas, né? E com os meios de comunicação, gente, se torna muito mais factível, do ponto de vista da comunicação política, o investimento na capacidade do marketing da comunicação para conversar diretamente com o eleitor, do que contar com as plataformas dos partidos políticos e contar com a identificação dos eleitores com as plataformas dos partidos políticos. Então, quer dizer, se cria toda uma nova condição, né, da comunicação política que se altera completamente e que leva, né, à origem dessa democracia de público, como Manan está dizendo. Então, novas formas de governança, o protagonismo versus poderes discricionários numa ordem global, né? Então, quer dizer, toda uma complexificação das próprias condições de governar, né, que envolve interdependência econômica entre as nações, o aumento da complexidade na própria administração pública, o aumento da imprevisibilidade das decisões, inclusive relacionadas a esse mundo muito mais complexo que nós vivemos contemporaneamente, e que envolve, portanto, assim, a necessidade, porque quando nós falamos de um mundo político e econômico muito mais complexo, isso envolve, portanto, o fato de que o político ele tem que tornar ele tem que se comunicar com os eleitores com temas que são complexos, que são de difícil entendimento, muitas vezes, né? Dado o fato de que nós vivemos num mundo econômico e político da administração pública muito mais complexo.
E isso muitas vezes será resolvido, né, através das campanhas de marketing, através das campanhas de comunicação, que criarão uma linguagem mais simplificada, vamos dizer assim, para alcançar as massas, né, a partir de slogans mais com maior capacidade de compreensão, vamos dizer assim, com maior capacidade de alcance para as massas do que temas muito complexos, discussões muito complexas, com plataformas muito complexas, como a dos partidos políticos tradicionais. Então é isso, gente. O marketing e a capacidade de comunicação, de se comunicar de maneira mais simples com as massas, ela toma uma importância muito grande no mundo contemporâneo. Isso vai alterando a própria forma como se dá a representação política, né, no mundo contemporâneo. Então, a relação de confiança dos eleitores, ela passa a se dar não mais naquela identificação com os partidos, mas na confiança dos eleitores com as qualidades individuais do político, né? A valorização do voto retrospectivo, ou seja, né, de compreender aquelas que foram as atuações passadas do partido político e analisar a partir disso o meu voto presente. Então, quer dizer, para mim votar não importa apenas a minha identificação com o partido, eu vou analisar o que foi esse partido nos governos passados e vou analisar ele a partir disso, né? E a valorização, então, dos feitos vis-à-vis as promessas, né? Então, tem a ver com essa ideia do voto retrospectivo. Eu não voto mais pura e simplesmente porque eu tenho uma identidade com o partido político. Eu vou analisar o que esse partido político fez quando ele estava no poder ou deixou de fazer, né? E vou julgá-lo na próxima eleição a partir disso. Então, isso altera, portanto, os próprios termos gerais da escolha eleitoral, né? As características socioeducacionais dos eleitores, elas perdem força explicativa sozinha, porque se no passado havia aquela identidade entre operários de baixa escolaridade com um determinado partido, né, e classe média mais escolarizada com outro determinado partido, essas características socioeducacionais, elas perdem força explicativa sozinha, porque o que acontecerá é que nós teremos um conjunto de eleitores que serão muito mais, cujas suas escolhas serão muito mais fluidas, como a gente já comentou, né? Então, tem todo esse contexto, né, de um novo contexto, né, de uma nova problematização das disputas eleitorais diversas que ocorrem nesse período. Então, que envolvem esse aumento da volatilidade eleitoral, como nós já falamos, o fato de que as eleições... Bom, aí tem essa coisa, né, de que as eleições nacionais, elas passam a ser descoladas, de certa maneira, das eleições regionais. Por quê? Porque não há mais aquela identidade partidária tão fixa, né? Então significa que muitas vezes um eleitor, no plano nacional, ele vota num determinado partido e às vezes no plano regional, né, na sua cidade, no seu distrito, no seu estado, ele vota, às vezes, no partido até oposto àquele que ele votou no plano nacional. Então, isso passa a acontecer. Então, os eleitores podem votar em partidos diferentes, em contextos diferentes. Os votos, eles não mais têm essa expressão de uma identidade social, até porque nós passaremos a viver num mundo mais complexo, em que as identidades são múltiplas, e o eleitorado ele é mais fluido. O aparecimento, inclusive, de novas agendas democráticas que também mobilizarão eleitores, né? Então, se, por exemplo, ao longo da maior parte do século XIX, do século XX, a chamada questão social era a questão que mobilizava fundamentalmente a política e os eleitores, que envolve, portanto, a questão social, como nós falamos, né, as questões redistributivas, que envolvem emprego, renda, saúde, educação, direitos sociais, isso que nós chamamos, de maneira geral, da agenda materialista, que envolve, portanto, solucionar necessidades do ponto de vista material dos eleitores, né, nós teremos, a partir do final do século XX, sobretudo, nas últimas décadas, a emergência de uma agenda daquilo que a gente costuma chamar de uma agenda pós-materialista, né, de questões pós-materialistas, que envolvem pautas políticas que se tornarão importantes para vários atores políticos, né? Então, pautas que não são aquelas ligadas diretamente a questões materialistas, a questões redistributivas,
Então, pautas como, por exemplo, questões de identidade, raciais, étnicas, questões de gênero, né? Questões ambientalistas. Então, quer dizer, todo um conjunto de questões sexuais, de liberdade sexual, né? Então, todo um conjunto de novas pautas que emergirão e que mobilizarão os eleitores também, para além daquelas pautas clássicas, que são chamadas pautas materialistas, como a gente comentou. Então, os políticos, eles definem as clivagens a serem exploradas, né? Isso é uma questão que a gente vai até conversar melhor quando a gente for conversar sobre Schumpeter, mas são as lideranças políticas que ditarão os principais temas a serem debatidos na vida pública, né? E eles criarão, a partir daí, clivagens, ou seja, eles criarão essa diferenciação entre nós que defendemos uma determinada questão, um determinado tema, e vocês ou os outros adversários que têm um ponto de vista diferente. Nesses próprios temas do debate público, eles serão elaborados pelas próprias lideranças que utilizarão intensamente do marketing e da comunicação de massa para defender o seu próprio ponto de vista. Então, nós temos, nesse aspecto, gente, essa transformação, vamos dizer assim, do eleitorado enquanto um público. Então, público, nesse sentido que eu comentei com vocês, que é um público pensado aqui como plateia, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em programas de palco, programas de auditório, né, de programas de auditório, de maneira geral, já até poderia utilizar um pouco essa expressão. É uma democracia de auditório nesse aspecto, assim, de que você tem um grande comunicador, que se expressa utilizando os meios de comunicação de massa, e você tem a plateia dele, você tem o auditório dele, né, que é esse público que assiste ou acompanha, né, ou para apoiá-lo ou para rejeitá-lo. Então, é público nesse sentido, como a gente tinha comentado, né? Então, são as eleições que determinam se o recorte social adotado por um político foi eficiente ou não. Então, quer dizer, o próprio político comunicador, ele cria determinados temas, ele se posiciona a partir desses determinados temas no debate público, e a eleição vai ser o grande termômetro para ele medir se a sua comunicação em torno desse tema foi eficiente ou não. Se o público, né, pensado assim, o público, a plateia, o apoiou ou não. Claro, gente, que o que acontece? Esses temas, não é que eles serão mensurados apenas, né, a sua eficácia, né, não é que elas serão mensuradas apenas durante o momento eleitoral, porque a gente tem que perceber também que nós teremos um uso muito intensivo das pesquisas de opinião pública, que são utilizadas como forma de marketing. Então, o tempo inteiro, né, as principais lideranças políticas e os seus partidos políticos utilizarão intensamente desses instrumentos de pesquisa de opinião pública para tentar identificar qual seria um tema, por exemplo, em que eu levo vantagem sobre o adversário defendendo um determinado ponto de vista, em que eu coloco o adversário numa defensiva a partir desse determinado tema, né? Então, isso será mensurado constantemente a partir das pesquisas de opinião pública. O ator político, a liderança política, ele pode constantemente modular o seu discurso, ou seja, modificar, de certa maneira, o seu discurso ao longo do processo eleitoral, dependendo daquilo que as pesquisas de opinião pública apontam que ele deve fazer, né? Agora, de maneira geral, será o resultado eleitoral que definirá, que sinalizará definitivamente para o candidato se o eleitor, se aquele discurso que ele adotou durante a campanha eleitoral foi valorizada pelo eleitorado ou não. Então, a importância das pesquisas de opinião, como a gente comentou, né, a convergência entre os termos da escolha eleitoral e as divisões do público, que envolvem essas escolhas que o próprio candidato fará nas disputas políticas. Então, a convergência se estabelece com o tempo através de um processo de ensaio e erro. O candidato ele toma a iniciativa de propor uma linha divisória durante a campanha, ou com menos riscos a partir das pesquisas de opinião. Uma linha divisória nesse aspecto, né, gente? Ele cria, então, um determinado tema e um posicionamento dele sobre esse tema.
e o candidato adversário um posicionamento, né, que será contrário a dele, né? E a partir daí se estabelece uma divisão e o debate público. O público a seguir responde à divisão proposta e, por fim, o político corrige ou mantém a proposta inicial, dependendo da reação do público, essa coisa que nós falamos. Os partidos políticos, nesse aspecto, gente, eles se transformam naquilo que a gente chama assim dos partidos catch-all. O que é esse partido catch-all? É aquele partido que pega tudo, né? Então, são os partidos políticos que não têm mais uma identidade rígida com com determinadas plataformas, com determinados programas políticos. Por quê? Porque eles vão o tempo inteiro tentar mensurar a aceitação de determinados temas ao longo do processo eleitoral. Então, eles não terão mais aquela plataforma rígida, né? Aquela identidade, aquele programa rígido que os partidos políticos tinham até então. Porque a gente tem que lembrar sempre que os partidos políticos eles desejam, em última instância, ganhar eleições. E na medida em que eles avançam no processo eleitoral e na medida em que eles vão fazendo pesquisas de opinião pública, eles vão percebendo se aquele determinado programa, né, se aquele determinado proposta que eles tinham lá defendido ao longo de décadas e tal, se ele continua popular ou se não, se é necessário alterá-lo para conseguir um número maior de votos, para conseguir uma reação mais positiva do público. Então, tem essa questão importante, né? Que envolve, portanto, essa metáfora aí do teatro, até que o Manan vai utilizar no texto, que envolve, na verdade, isso, né? As grandes lideranças partidárias atuando como se estivessem num teatro para tentar agradar uma maioria, a grande maioria daqueles que estão assistindo para poder ganhar o voto deles, né? Então, um pouco essa questão. Bom, gente, naquele segundo aspecto, naquele segundo princípio que caracteriza o governo representativo, que é aquele da independência parcial dos representantes, como que ela aparece contemporaneamente na democracia de público? Manan vai dizer assim, olha, o que vai acontecer é que nós temos um espaço enorme para a ação independente do representante. Por quê, gente? Porque na democracia de público contemporânea, o representante eleito ele não está mais tão fixo, tão preso, entre aspas, às diretrizes do partido político. Então, ele tem muito mais liberdade para construir um discurso próprio, né, e uma plataforma própria, e para exercer o seu mandato de uma maneira mais independente do seu partido político do que ocorria antes. É claro, gente, né, é claro que essa independência ela não ela nunca é uma independência total, arbitrária, né? Basta a gente olhar, por exemplo, o comportamento dos deputados no Congresso brasileiro, que você vai perceber isso. Nós vamos ter ali, né, um número enorme de deputados que vão seguir nas votações, no seu comportamento parlamentar, as diretrizes do partido político, da liderança partidária. Mas a gente vai observar também a presença de um número enorme de candidatos, de deputados, que têm uma independência enorme, muitas vezes vão se comportar de maneira independente dos partidos políticos, né? Então, não é mais aquela situação que ocorreu ao longo da maior parte do século XX na democracia de partido. Então, os políticos eles representam imagens vagas, que são carregadas de algum conteúdo político, mas são imagens vagas, não tem mais aquela estrutura fixa das plataformas partidárias, dos programas partidários. Nas campanhas eleitorais, que um sistema de diferença entre as imagens, né, que são visões políticas simplificadas e sistematizadas, né? Então, imagens políticas muito mais simplificadas para atrair um público maior e que são construídas através do marketing, sobretudo. Então, as imagens elas são uma forma de atalho informal para os eleitores, envolvem aquela questão que nós falamos, né? Diante de toda a complexidade do mundo contemporâneo, da complexidade da administração pública, das decisões econômicas que o governo tem que tomar, o marketing ele vai simplificar essa complexidade através de uma linguagem muito mais simples, que os candidatos políticos, os partidos políticos, as lideranças políticas utilizarão para se comunicar
mais diretamente com as grandes massas que não dominam essa linguagem mais complexa da administração pública e da economia. Naquele terceiro princípio, que é a liberdade da opinião pública, como que nós podemos compreender isso aí, gente? Os canais de opinião pública, eles aparecem como politicamente neutros, que aí nós estamos falando de grandes empresas midiáticas, né, que vão se colocar, de certa maneira, como politicamente neutros, é diferente, portanto, mais uma vez, do que ocorreu ao longo da maioria do século XX. Então, os veículos de comunicação não possuem oficialmente uma orientação partidária, embora a gente saiba que tenham, né, que eles têm uma determinada agenda, que as grandes mídias, que as grandes empresas de comunicação têm o seu próprio posicionamento, têm uma agenda política e econômica, mas eles não se posicionarão oficialmente em relação a isso. Há uma padronização das informações por parte do emissor para um público diverso do ponto de vista político, né? Porque se ao longo da maior parte do século XX você tinha, na Europa sobretudo, né, você tinha um meio de comunicação que expressa um determinado ponto de vista político e que será lido e visto por aqueles que defendem esse próprio ponto de vista, o que nós temos hoje são grandes empresas de comunicação que oferecem o seu produto de comunicação para um público muito mais amplo, não é um público específico que tem um ponto de vista político específico. Então, a opinião pública ela é dividida em função de temas, são aquelas clivagens que os próprios candidatos políticos, os próprios candidatos muitas vezes constroem, né? Não coincidência entre as opiniões públicas e a representação política. Então, nós temos também essa coisa da própria, né, que envolve o próprio sistema representativo, como a gente conversou como um todo, né? Há sempre uma independência do representante em relação ao representado, em relação à opinião pública. E ocorrem as pesquisas de opinião pública, que tem uma centralidade enorme nas democracias de público e que são independentes dos partidos políticos, né? Nós temos também instituições, organizações, empresas que fazem essas pesquisas de opinião pública que serão utilizadas de maneira geral pelos partidos políticos e pelos candidatos. Aquele quarto princípio do governo representativo, gente, as decisões políticas são tomadas após o debate. Né? Como que isso se caracteriza? Como que isso está construído na democracia de público? Aí, mais uma vez, o parlamento ele não é o fórum do debate público, como já não era nas democracias de partido do século XX. Então, as discussões elas ocorrem dentro dos partidos políticos, mas não apenas dentro dos partidos políticos. Elas ocorrem também em grupos de interesses, ou seja, em grupos econômicos, sobretudo, que se organizam para defender os seus interesses dentro do Congresso, dentro do Parlamento, ou em associações que são relevantes, né? Associações de todo tipo, podem ser associações temáticas de maneira geral, ou associações ocupacionais de interesses econômicos, de interesses em determinados temas específicos, né? Temas dos mais diversos, desde ambientais até, né, sei lá, então, enfim, diferentes associações que nós temos na sociedade. Nós temos essa volatilidade eleitoral de um eleitorado que é informado, como nós comentamos. Esse eleitorado, né, exposa opiniões conflitantes, porque nós temos a neutralização, ou essa busca da neutralização dos veículos de comunicação, que não são neutros, como nós sabemos, né, como a gente já comentou, mas que não terão uma posição oficial. O debate ele se processa no meio do próprio público, então, quer dizer, até com a ampliação dos meios de comunicação, nós temos um debate muito ampliado que se dará entre a própria opinião pública, né? E nós teremos esses fóruns contemporâneos que se darão através da utilização dos meios de comunicação de massa. Hoje, ainda mais ampliado, como a gente comentou, também através das redes sociais, da utilização da internet, das redes, como nós temos hoje, né? Uma situação que será ainda mais ampliada.
Gente? Então, essa seria uma nova etapa do regime representativo, que o Manan vai dizer, que seria, então, essa democracia de público. É interessante, gente, porque ele está dizendo um pouco o seguinte: a emergência dessa democracia de público, que se dá nas últimas décadas, e características importantes dessa democracia de público, fazem com que, mais uma vez, se reflita sobre essa possível crise da democracia ou uma possível crise do regime representativo. O Manan ele está dizendo que o que nós estamos tendo contemporaneamente se trata, na verdade, de uma nova metamorfose, que o governo representativo que ele está atravessando, na verdade, nos últimos anos, é uma nova metamorfose. Né? Não se trataria de uma nova crise, mas, mais uma vez, de mudanças importantes que estão ocorrendo e que dão origem à emergência disso que nós chamaríamos de democracia de público. Então, da mesma forma que no final do século XIX, quando a democracia de partido estava aparecendo, se falava da crise do governo representativo, da crise da democracia, agora, mais uma vez, no momento de intensas mudanças, nós falamos, mais uma vez, de crise, né, de crise da democracia, mas que para ele significaria, muito, mais uma vez, um período de intensas mudanças, não necessariamente de uma crise, e caberia a nós analisarmos nesse tempo presente, né, de fato, qual é essa nova forma que a democracia está assumindo contemporaneamente. Tá certo, gente? Bom, gente, então com isso nós paramos a nossa conversa sobre Bernard Manin. Continue acompanhando a plataforma Moodle. Qualquer dúvida, é só acessar lá o Moodle, nós vamos deixar um fórum lá, a gente continua conversando. Tudo bem? Então, por aqui nós paramos. Uma boa noite a todos e a todas.